Então vamos lá, chegou a hora. Esse é um dia muito importante para mim, para o canal, para quem acompanha a gente aqui, que finalmente chegou esse dia. Isso foi um parto, literalmente, um parto honroso, um parto difícil e belo. Tá lançado. Tá lançado esse bebezão aqui. Tá lançado Mediunidade, experiências paranormais sem censura, uma autobiografia mediúnica. Este aqui é o livro, falei até no meu Instagram agora, que eu queria ter lido sobre o tema. Ele tá tão completo, ele tá tão recheado. Isso aqui de cada parágrafo escorre doce de leite disso daqui. Gente, deixa eu explicar para vocês, deixa eu introduzir nessa pequena palestra aqui de apresentação, de lançamento do livro Mediunidade, Experiências Paranormais sem Censura. Gente, primeiramente, esse é um tema que eu busco trazer com o máximo de seriedade e de pés no chão possível, porque a gente sabe, nós acompanhamos, isso não é nenhuma novidade, mas ao longo de toda a história da humanidade, nós temos, assim como a naturalidade do fenômeno mediúnico, que é orgânico, isso eu defendo aqui, é orgânico, não é um dom que faz ninguém especial, não é algo que vai agraciar os escolhidos, the chosen one, apenas para inflar os seus egos espirituais, fazendo com que eles percam a sintonia, elas percam a sintonia. E aí não resta mediunidade alguma, senão as próprias ilusões. Nós vamos falar de uma mediunidade que é orgânica, que é parte da natureza, e que existe desde que o mundo é mundo, que existe em todas as religiões, em todas as culturas, os países, as épocas da história. Cada povo trazendo a sua nomenclatura, a sua forma de lidar, de interpretar, de vestir culturalmente as expressões do fenômeno mediúnico, do fenômeno de intercâmbio entre dimensões da existência. E desde que o mundo é mundo, você também tem todas as questões de fanatismo, de fundamentalismo, de fraudes, de enganações, que vão apenas tirando a credibilidade do assunto. Quando a gente quer transformar ele apenas num sensacionalismo vazio, sem entender a essência, a seriedade que isso traz. Então, por isso que esse é um assunto que eu busco tratar com muito carinho, com muita pesquisa. São quase 20 anos nesse universo, que começou lá com o Chico Xavier, que começou com a minha família, ou seja, desde que eu nasci, na verdade, eu estou mergulhado nisso. Acabei nascendo por causa do próprio Chico, eu vou contar tudo aqui, só que é o seguinte: antes da gente começar a falar de algumas coisas, eu vou contar algo recente aqui para vocês. Não tão recente. Quando eu vim para o YouTube, criei esse canal, isso foi em 2012, tá? Vai fazer agora 11 anos. Antes disso, eu já dava as palestras em centro espírita, só que em centro espírita você tinha um público que já estava preparado para digerir, para assimilar a questão da mediunidade. Quando eu criei o canal aqui no YouTube, o Atmavidya, foi um grande dilema, porque aqui é um público aberto. Nós não estamos falando apenas com pessoas que entendem a naturalidade, aceitam a naturalidade do fenômeno mediúnico. E eu, como uma pessoa muito crítica, muito dura na análise, fria na análise, eu também sei os questionamentos, as objeções das outras pessoas, e eu ficava assim, como que eu vou trazer a questão da mediunidade, que é uma questão natural, que faz parte da vida, não tem como a gente falar de vida daqui a pouco, entrando no século XXI, sem entender a multidimensionalidade disso tudo, e como que isso tem um intercâmbio direto, consciente ou inconsciente, com a nossa própria vida o tempo todo. Como nós vamos ver aqui o tempo todo. E eu fiquei muito preocupado, o que será que as pessoas vão fazer? Vão receber bem ou não? E eu tinha uma vantagem ao meu favor. Porque antes, há umas décadas atrás, a mediunidade
era apenas a posse, entre aspas, daquelas figuras que estavam muito distantes, que ou você admirava ou você criticava, mas era algo distante. Era um Chico Xavier, entendeu? O Peixotinho médium, Divaldo Franco médium, aquela pessoa melhor médium. E aí você divide as pessoas entre aquelas que acreditam e bem o fanatismo daquelas que adoram, né? E tem aquelas pessoas que não acreditam e tem o fanatismo de que também vão caluniar, vão difamar, essas questões todas. Só que nos nossos dias, agora, entrando no século XXI, o argumento que eu tive a meu favor foi o seguinte, que a gente está num momento agora em que mediunidade não é uma coisa só do Chico Xavier lá em cima, ou lá atrás na história. Mediunidade é uma coisa que dia passa, dia vem, dia vai, começa a aparecer na rotina prosaica do nosso próprio dia a dia, de pessoas comuns, como eu e você aqui. E eu percebi isso, que quando eu comecei a falar de mediunidade com mais afinco no canal, eu não tinha aquela resistência de, eu não acredito, será que é, será que não é? Você falava assim, olha, aconteceu tal coisa, o espírito tal. As pessoas vinham no comentário, semana passada também aconteceu em casa comigo, exatamente assim, nossa, que coincidência, porque eu também passei por isso, minha mãe, minha tia. Ou seja, você via uma coisa reprimida, quase que estava gritando por acolhimento. Na verdade, não é que Chico Xavier era um grande, simplesmente, uma exclusividade. Chico Xavier foi um dos que vieram para abrir caminho diante de uma coisa que sempre esteve aqui, para todo mundo, em diversos níveis, em diversos graus. Nem que seja aquele arrepio que você sente, que vem uma intuição e daqui a pouco aquilo se confirma, ou de repente você pensa numa pessoa e ela te liga, você sonha com uma coisa, aquilo acontece. Ou de repente você vai num lugar, sente uma sensação muito boa e de repente todo aquele peso que você estava carregando parece que foi tirado com a mão. Você faz uma prece, abre um livro e está lá a mensagem que parece que é uma luva encaixando na sua mão, vestindo a sua mão. A mediunidade faz parte da nossa vida. O nosso mundo é composto na sua substância de vibrações, de ondas. O mundo invisível dá toda a coesão, ordenação para a materialização daquilo que nós conhecemos como mundo visível. Estamos adentrando numa época da humanidade que, se a gente não perceber isso, ficaremos parados no anacronismo de um materialismo bruto que apenas nos acorrenta ao imediatismo da concretude opaca da vida. Nós estamos percebendo que o ser humano está querendo um grito a mais, um eco a mais, está percebendo que a sua consciência não se limita nos padrões normóticos ditados pela nossa sociedade, que os nossos sonhos não estão presos dentro daquilo que os outros dizem que é possível ou não. Existe um cântico de liberdade, existe uma vida por trás da nossa vida que patrocina cada passo que nós damos aqui, em atitude de apoio, de amor, de ódio à aprendizagem espiritual, ao significado, ao propósito, algo que nos tira da cama toda manhã, e por mais que nós não tenhamos motivos, muitas vezes, diante das calamidades que enfrentamos, para prosseguirmos, algo nos levanta, que parece que quer a nossa felicidade mais do que nós mesmos, e de repente o dia se descortina, as coisas vão acontecendo, e os pequenos e grandes milagres da vida, no sentido de maravilha, não no sentido de que as leis da natureza são burladas, porque tudo isso, os fenômenos, fazem parte das leis da natureza. E nós começamos a desconfiar que existe algo a mais. De repente nós começamos a assimilar esse nível de experiência na nossa própria existência. Mas não numa percepção que ela é escrava da morte, mas sim serva da vida, para que saibamos que a vida não termina com o fim do corpo, no túmulo. Então,
Das poucas vezes que eu trouxe o tema da mediunidade nesse canal com naturalidade, com o máximo de seriedade e respeito possível, eu encontrei um bom acolhimento, diferente daquilo que eu pensava antes. Só que nós temos um problema. De uns anos para cá, parece que nós estávamos num extremo e passamos para um outro extremo. Hoje eu evito muito mais falar de mediunidade, vou até dizer por que isso contextualiza o lançamento deste livro, nesse clima de ressignificação, de interpretação nova, crítica inclusive dos fenômenos e de como os egos humanos nos apropriamos desses fenômenos para que a gente não caia nas nossas próprias armadilhas, deturpando essa mensagem de amor, que é essa conexão que nós todos podemos ter. Mas acontece que de um tempo para cá, trabalhando nesse nicho espiritualista, eu tenho percebido o quanto que uma coisa foi de um extremo para o outro, meio que desgringolou. De repente estava todo mundo acreditando em qualquer coisa que simplesmente parecia apelativo, só porque queria se acreditar. E aí a gente viu uma explosão de casos, né? Todo mundo agora sente, todo mundo intui, todo mundo é canal dos mestres ascensionados, porque canaliza daqui, canaliza acolá e sente uma coisa, já interpreta como sendo. E a gente tem passado, inclusive, por momentos muito graves do ponto de vista sociopolítico, ambiental no nosso planeta. E a gente tem percebido o quanto que essa explosão do acho que senti, acho que acho que pode ser, não tem dado guarida a inúmeros estímulos que são acobertados por uma pseudo-autoridade espiritual, travestida de espírito desencarnado, de suposto mestre da luz, que tem trazido discursos que apenas nos alienam, ou seja, nos afastam das responsabilidades vitais que todos nós temos antes nas outras dimensões, aqui neste mundo. Aqui neste mundo. Porque muitos de nós queremos nos proclamar sábios interventores das multidimensões que existem no universo, quando às vezes não damos conta nem da nossa própria vida, desta dimensão, na qual fomos colocados para aprender, para crescer, para ajudar, para servir, para chorar, mas para sorrir. E muitas vezes isso acaba no âmbito de fuga. Será que a mediunidade é para fugir ou é para conectar? Será que a mediunidade é para mostrar que existem dois planos separados ou que existe uma unidade entre toda a vida? A mediunidade serve para tirar os meus pés do chão ou para me ajudar a criar raízes de modo que a minha copa possa ascender de uma maneira mais esplendorosa e equilibrada, saudável, em busca de uma luz celestial? A mediunidade, ela tem sido usada para servir ou apenas para manipular, controlar, poder? Quem já não viu? Faz isso. Ah, mas eu não quero fazer. Não, mas o meu mentor está falando que você tem que fazer. Natureza de mentor nenhuma é coagir. Natureza de mentor nenhum é alienar. Natureza de mentor nenhum é estimular paranoia, neurose, para você ficar com medo atrás de toda esquina, achando que tem um obsessor que vai te pegar, que você está no meio de uma grande batalha espiritual, que isso é muito importante, que seu ego é muito importante. É tão importante que você não consegue nem dormir depois que você fica neurótico. Será que é isso que Cristo quer para a gente? Maria de Nazaré, Krishna, Buda, quer ver a gente neurótico, com tanta informação a nível mental, mas que não é suficiente para preencher o nosso coração? Esses são os mentores?
Eles querem o nosso bem, a nossa suavidade, a nossa paz? Ou querem deixar a gente preocupado em troca da falsa ilusão de que nossos egos são muito importantes, imprescindíveis para a espiritualidade? Olha, meus amigos, já dizia Alberto Caeiro, se hoje nós morremos, amanhã a primavera continua a mesma. Não é para peso, não é para neurose, não é para paranoia, é para leveza, é para amor, é para conexão. Não é a favor de nenhum negacionismo que nos aliena da vida. Não é aquela mediunidade de natureza esquizoide que faz com que, pelo fato de nós não conseguirmos alinhar e resolver a nossa vida aqui na Terra, nós tenhamos que ficar fugindo o tempo todo para a suposta vida do Espírito. Não. É a mediunidade pé no chão. Não é aquela mediunidade em que o médium controla os fenômenos para mostrar através do seu ego o que ele é capaz de fazer. A mediunidade é autêntica, visceral, contundente. Não está a serviço dos caprichos de suposto paranormal algum. Mas quando ela se mostra, e se mostra, quando há necessidade, ela é tão autêntica, ela é tão contundente, ela é tão objetiva, que você não fica com aquela dúvida de será que era? Será que não era? Será que era espírito? Será que não era espírito? Porque você sabe que a dúvida já é uma resposta. E a gente tem visto muito disso. A gente tem visto uma ode, uma louvação a supostos seres invisíveis que, para falar bem a verdade, a pessoa nem conhece direito para saber quem é. Nem sabe a que está se conectando. Mas é espírito daqui, espírito dali, espírito acolá. E a gente esquece de coisas básicas. Deus. Nos meios espiritualistas, cada vez menos se fala em Deus. E as mediunidades mais reais que eu já vi não são aquelas que estão concentradas, pagando pau para espírito. Espírito. Não, são aquelas em que a pessoa busca fazer a sua parte, viver com honestidade, com respeito, busca se conectar a esse amor maior da vida, que ela pode dar o nome que quiser. Deus, Brahman, Allah, Ishvara, ipseidade, absoluto, energia, amor, sei lá. E a partir dessa âncora, como já dizia o Cristo, buscai o reino acima de todas as coisas, que tudo isso vos será dado em acréscimo, o que for necessário. Aquela mediunidade ancorada em Deus, no amor, não na suposta performance que eu posso exibir com meus supostos poderes. Não é sobre poder. Jung já dizia que o poder é o oposto do amor. Um é a sombra do outro. Ou você vive pelo amor, ou você vive buscando poder. E a espiritualidade ou a nossa interpretação falsa dela pode sim ser apropriada, de modo a nós sutilmente queremos poder. E o caminho dos grandes médiuns e médiuns da humanidade sempre foi do amor. Chico Xavier não era grande simplesmente por conta da faculdade mediúnica dele. Há pessoas com grandes faculdades mediúnicas autênticas que estão na cadeia. A faculdade mediúnica em si não define caráter. O caráter define caráter. Chico Xavier era um grande médium não por conta da extensão apenas da sua faculdade, mas pelo ser humano que ele era antes da mediunidade. Então, com o tempo, eu percebi que esse assunto ficou um pouco coberto de grandes entusiasmos. E se tem uma coisa que eu odeio, é esse negócio de zeladorismo espiritual. De gente que olha para você e fala assim, você está meditando, você não pode meditar porque eu que fui para a Índia e eu que aprendi na Índia a meditar, então você não pode, eu que posso aqui ensinar de meditação. Você está tomando cacau? Não, você não pode tomar cacau porque eu fui lá na Abuela do Peru, do sei lá onde, e só eu posso. Eu não acredito nisso porque isso é domínio, é dominação.
Espiritualidade é uma senda de libertação e não de mais domínio. Isso é ego, isso é poder, isso é hierarquia, isso é verticalidade. Mas isso não significa que tudo é um oba-oba. Isso não significa que nós temos, ou que seja saudável, aceitarmos qualquer coisa. Que seja saudável nós não termos seriedade e acharmos que só porque é uma coisa assim subjetiva, eu posso fazer de qualquer jeito, porque se der ruim também, é só subjetivo mesmo. Não é. Esse que é o problema. Esse que é o erro que nós vamos trazer aqui. Existe uma entrevista antiga do escritor Paulo Coelho, no Roda Viva, em que ele menciona uma frase muito, muito interessante. Ele diz o seguinte: é mais fácil acreditar em Deus do que em milagres. E por quê? Porque acreditar em milagres inclui você bancar na prática, no peito, objetivamente, a sua suposta crença numa suposta instância onipotente, onisciente e onipresente. É muito mais fácil a gente se vincular isso apenas na teoria, apenas na especulação. Acreditar em milagre não, é admitir que nesse exato momento pode acontecer uma coisa e por que não? E aí eu dou guarida para que aconteça. Eu sempre trago aqui, existe uma frase atribuída pelas histórias, míticas ao mago Merlin, que ele diz assim que Deus é capaz de fazer na sua vida aquilo que você admite que Deus é capaz de fazer na sua vida. Não porque Deus não seja onipotente, não porque Deus seja apenas o seu subconsciente, mas simplesmente porque Deus respeita o seu livre-arbítrio. Se você chega e declama para a existência que Deus não é capaz de tocar em nada na sua vida, de fazer nada, ele olha e fala: meu filho, eu te amo muito, mas ao mesmo tempo eu te respeito. Se você prefere assim, eu vou estar aqui para quando você mudar de ideia. Agora, quando nós admitimos que é capaz de maravilhas acontecerem, de transformações, de curas, de intervenções, de fenômenos, mas não de fenômenos pelo fenômeno em si, mas aquele fenômeno que é um canal, é um instrumento para expressar, para transbordar um amor atemporal. Quando eu olho e eu admito, eu dou autorização. Você já não ouviu falar que os espíritos superiores, não gosto dessa palavra, superior, porque é muito relativo, superior é em relação a quem está inferior, então parece uma vertical. Os espíritos gente boa, vocês já ouviram falar que os espíritos gente boa, eles precisam da nossa autorização para fazer as coisas. Por isso que a gente tem que ter essa comunicação, a prece, a oração, saber pedir ajuda, ou me ajuda, que tá lascado aqui, me ajuda. Mas é mais fácil acreditar em Deus do que acreditar em milagres. Porque acreditar em milagres, no sentido não de violar leis da natureza, mas de coisas maravilhosas que podem acontecer positivamente. Porque a nossa sociedade nos acostuma com coisas que podem acontecer negativamente. E a gente já vai armado, já vai com a guarda levantada. Não, por que não existe uma instância de amor que realmente pode interceder nesse aqui, nesse agora? Aqui, agora. Mas para isso a gente precisa ter muita estrutura interna para bancar. Ou muita referência, muito conhecimento, muito testemunho. O que numa sociedade materialista como a nossa, hipócrita quando se trata também de religião, e hipocrisia não cria ligação verdadeira com o alto para que as coisas aconteçam. E aí a gente vê as coisas não acontecendo. E a gente começa a desanimar. Será que existe? Não, isso é a história da carochinha. E a gente começa a declarar: nada é capaz de acontecer. E a gente herda isso. A gente herda isso. Se não é de vez em quando um Chico Xavier que aparece, se não é de vez em quando um Paramahansa Yogananda publicando a sua vida, as nossas referências são muito parcas. Porque o nosso estilo de vida ele é conduzido, muitas vezes hipnotizado por um consenso coletivo, a aceitar que o absurdo é normal.
Não absurdo positivo, mas aquilo que mata os nossos sonhos, que cala o nosso espírito. E que fala, fecha a boca, fecha os olhos e vai e faz logo, me traz pronto. Então eu entendo que a gente está numa época em que de um lado você tem muito entusiasmo, mas será que a gente banca mesmo isso? Eu estou aqui falando de espíritos, que eu mexo com isso, mexo com aquilo, mas será que eu tenho certeza mesmo que tudo isso existe? Porque se der ruim, se der problema, eu nem estou me preocupando, né? Porque só dar uma varrida aqui com uma ruda, dar uma benzida, tomar um passe e acabou. Não, meus amigos, eu falo de mediunidade com a seriedade que eu falo, que foi aquilo que eu aprendi com meu pai, que aprendeu com o Chico Xavier, que toda a nossa família acabou herdando desse meio, que é de fato uma seriedade. As coisas elas acontecem. E existem contextos, organismos, situações que favorecem esses fenômenos extrapolarem a sutilidade que os constitui, vindo para o físico. Quando a gente fala de mediunidade, de possibilidades, de intercâmbio com o plano espiritual, a gente está falando de uma coisa muito séria. Muito séria. Dá ruim não é simplesmente você, não, vou ter um pesadelo, uma dor de cabeça, mas eu tomo um reiki e tá tudo certo. Isso não é dar ruim. Isso é para quem não acredita no que realmente acontece. Para quem nunca viu, para quem não tem referências. Eu conto algumas experiências de dar ruim aqui também. A gente fala sobre obsessões espirituais, como lidar com isso e tal. Um dos casos que eu conto aqui, que deu ruim, não é nem que deu ruim no sentido de falta de responsabilidade, né? Foi um dos dias que a gente estava fazendo um projeto, enfim, em prol do meio ambiente, que a gente estava lidando com muitos interesses contrários aqui, muitos interesses contrários. E aí começou toda uma opressão espiritual, para quem lê está tudo detalhado aqui. E um assédio espiritual de algumas entidades que estavam atrapalhando a questão, e nós corremos para o altar, né? Corremos para o altar para pedir ajuda de Deus, pedir intercessão do Cristo, dos nossos amigos e amigas espirituais, os anjos e anjas da guarda. E na hora que a gente se ajoelhou para pedir auxílio, a opressão era tão grande e tinha uma intenção tão forte de desviar a nossa atenção da prece, para que a gente pudesse ficar presos no medo, na ansiedade, não conseguir criar uma ligação. E a energia era tão forte que quando a gente foi ver, o chão inteiro, do cômodo inteiro do altar, estava coberto de sangue. Ali, logo depois da nossa iniciativa de começar a orar. Não, ninguém se machucou. Tudo lavado em sangue, todo criado uma cena muito complicada para que a gente sentisse medo, para que a gente quisesse se desviar e fazer outra coisa e ficar com medo e não continuar a rezar, não continuar a pedir uma intercessão. Então, quando a gente tem certas referências, a gente entende que mexer com o plano espiritual é uma coisa muito delicada. Não é simplesmente, pode dar um ruim aqui, pode me dar uma dor de cabeça, vai que essas coisas nem existam mesmo. Pois é, existem pessoas que não têm a possibilidade de alegar essa dúvida mais. Porque quando a mediunidade vem, quando os fenômenos aparecem de uma forma tão visceral, eles escancaram qualquer liberdade que você tinha de dizer, eu não quero ligar para isso, eu não quero acreditar nisso, está tudo certo do jeito que está. O mundo aqui, o mundo é isso aqui que está aqui na minha frente. Nem sempre quem quer testemunhar isso testemunha, e nem sempre quem testemunha porque queria. Esse foi o meu caso, que a gente narra aqui. Mas não se preocupe não é um livro de terror. Eu conto essa questão que eu contei do sangue e tantos outros fenômenos nesse nível, porque foi isso que eu busquei
trazer nesse livro não é aquela mediunidade genérica, sabe? Que é uma coisa que possibilita os abusos. Aquela coisa de assim, fechei os olhos, o espírito está aqui, ele está dizendo, seja bonzinho, perdoa e siga seu caminho, porque a energia do planeta está agitada e nós estamos passando por uma transição, reze e ajude bastante. Veja direitinho se esse tipo de ação ou de performance não está sendo usado apenas para chamar a sua atenção, viu? Porque não se confunda. As pessoas elas usam essa fantasia, essa vestimenta de suposta mediunidade para ter ibope só. E não necessariamente existe uma mediunidade ali. Porque se você falar assim, sem falar que é espírito nenhum, seja bonzinho, perdoa, siga e o mundo está um pouco agitado e ajude e reze, ninguém vai dar bola. Por que quando eu fecho os olhos e falo assim, tem um espírito aqui falando para você seguir, perdoar e seguir ajudando, todo mundo, nossa, é o espírito, nossa, ele vem da outra estrela, meu Deus do céu. Pronto, aí tudo que a pessoa fala não passa nem pelo filtro da razão, nem do bom senso, o povo já vai aceitando. Vai aceitando. Às vezes nem mediunidade tem ali. Às vezes tem, mas às vezes nem o espírito que está supostamente ali realmente está. Ou supostamente a luz que está ali, de fato não tem. Porque tem muito isso, o plano espiritual é igual aqui, tem muita gente. Gente boa, não tão boa, gente que fala a verdade, gente que aproveita. Eu não acredito em todo médium que se diz médium, eu não acredito em todo espírito que se diz espírito, eu não acredito em toda luz que se diz luz. A gente tem que filtrar, a gente tem que analisar. O argumento sobrenatural não pode ser de autoridade, de tem que ser assim, assado, porque o espírito me disse, porque eu estou canalizando. Não existe lógica nisso, porque se não existe lógica, você me desculpa que eu vou discordar do seu espírito aí, cara. Eu vou discordar do seu mentor. Porque o meu mentor e o seu mentor de verdade, não esse que está fingindo, quer que você aprenda a pensar com a sua própria cabeça. E não que vire gado de supostas vozes que estão vindo e você nem sabe de fato de onde. Por isso que Chico Xavier e tantos outros tinham uma seriedade, um respeito com a mediunidade que a gente não vê tanto hoje em dia. Os supostos médiuns controlam os fenômenos. É agora aqui, ligou a câmera, começamos a gravar. Peraí que tá vindo aqui o mentor. Não sou eu que escolho. Não sou eu que escolho. Quando existe a mediunidade de verdade, ela é espontânea. Mas ela é contundente. A mediunidade que a gente vê por aí, ela não é espontânea quando o médium quer. Mas eu te faço uma pergunta, ela é contundente? Eu tenho certeza que muita gente que fica vendo canalizações por aí, supostas canalizações, nunca viram de fato um fenômeno mediúnico de verdade. Mas quando você vê um fenômeno mediúnico de verdade e vê recorrentemente desde criança, que é o que a gente está trazendo aqui, você não consegue ser enganado por qualquer coisa. Você não consegue acreditar em qualquer coisa. Porque agora você tem uma referência, você tem uma régua, você tem um padrão. Você fala, isso aí não é assim que funciona. Porque quando acontece espontaneamente, a partir de um contexto saudável e favorável que permita que aquilo aconteça, é outra coisa. Tua vida muda, não tem aquela coisa, será que era, será que não era? Não é assim, pum! Porque da mesma forma que teve essa questão que eu narrei aqui do altar, do sangue, tudo, né, pra gente ver essas retaliações espirituais. E eu não falo isso aqui no livro para te deixar paranoico com medo, não, viu? Pelo contrário, para trazer a naturalidade ao assunto. Às vezes acontece assim, pode acontecer aquilo outro, mas existem posturas que a gente pode tomar, sabe? Como que a gente age com naturalidade, como que a gente se tranquiliza, como que a gente... Então, é sempre nessa didática de mostrar como que o amor se sobrepõe a isso. São poucos capítulos que a gente traz essas coisas um pouco mais uau, né? Mas sempre nessa noção de como que a gente lida. Mas da mesma forma que existem fenômenos absurdos, surpreendentes, de, meu Deus, né? Foi rezar, teve a retaliação, nossa, tá tudo inundado de sangue e coisa morta aparecendo. Da mesma forma, existe esse nível
de manifestação do lado positivo, do lado do amor. E ele é muito mais constante, é muito mais presente, é muito mais contundente, é muito mais forte. E pode estar acontecendo nesse exato momento se a gente parar para olhar. Às vezes a gente não está percebendo quanta coisa maravilhosa está acontecendo à nossa volta. E essa é a verdadeira mediunidade que eu acredito, daquela que nos conecta à vida e à vida em abundância. Então, até tive que anotar aqui. Nesse livro aqui, eu volto desde a minha infância, antes da minha infância, a partir do encontro com o Chico Xavier, todo o contexto em que eu cresci. Não sei se todo mundo conhece isso, eu já falei algumas vezes, mas o meu pai também é médium. Ele ficou muito conhecido no movimento espírita. É que de uns anos para cá ele tem diminuído um pouco o ritmo. Não é que ele diminuiu um pouco o ritmo, é que ele sacou a coisa. Ele saiu daquele universo de estrelismo, de púlpito, de palco, de palestra, de um querendo mostrar que discurso é melhor, que é mais evoluído, que é mais luz, que não sei o que tem. E ele acordou, ele falou, eu vou gastar meu tempo vivendo isso na prática, não é falando para os outros não. E quando ele fala hoje em dia, ele dá preferência de lugares menores, onde as pessoas não conhecem muito quem ele é. E ele vai fazer a coisa acontecer dentro de casa, é na família. Ali ele vive, e como filho eu sou testemunha. Então, o meu pai ele tem uns 20 livros psicografados. Já dirigiu o Centro Espírita, ele, minha mãe junto também, uma professora também de espiritualidade, meu avô, professor de mediunidade. Então, toda a família, como vocês vão ver aqui, trouxe um suporte para esse tipo de experiência de realidade se manifestar com naturalidade. Então, eu acompanho esse tipo de universo desde que eu nasci, desde pequenininho. Eu já nasci, já estava ali dentro do Centro Espírita. E eu não me considero um espírita hoje, no sentido de ter um rótulo. Eu acho que religião é amor. É o religare. Tá? Eu ainda tenho trabalho em centro espírita, onde me chamar, onde estiverem ali, se conectando com Deus, buscando servir. Eu estou em casa, independente do nome que ponham na frente, se é igreja, se é terreiro, se é centro, se é templo, se é clareiro, não sei. O meu assunto é com Deus, não é com instituição nenhuma, não é com sacerdote nenhum. O que a espiritualidade vem mostrar pra gente é que a gente não precisa de nenhum intermediário, nenhum sacerdote. O que não significa que a gente não precisa de orientação. Porque senão o nosso ego assume. E já acha que sabe tudo. Porque eu lembro da minha vida lá, então eu já sei tudo, não preciso aprender mais nada. Não, você acha que você caiu aqui de paraquedas por quê? Só pra brilhar a purpurina da testa pros outros. Não precisa nada aqui, né? Não. Então, todo esse ambiente propício permitiu que eu tivesse muito testemunho, muito relato, muita história de coisas realmente surpreendentes. E não no sentido do sensacionalismo da coisa, mas da contundência forte, séria, objetiva, que faz um contraponto a todo esse discurso materialista, reducionista, que a gente se vê mergulhado dia após dia aqui, e que só ferra com a nossa vida. Ao mesmo tempo que também faz um contraposto aos fanatismos e exageros, que fazem as pessoas acreditarem em qualquer coisa e acabam desviando suas vidas por qualquer coisa e acabam se fanatizando, acabam ajoelhando aos pés de qualquer coisa que também ferra a nossa vida. Então são relatos mediúnicos com grande senso crítico de interpretação, de ressignificação e de análise. Porque eu não quero que ninguém saia voando para as nuvens com esse livro, não. Eu quero que todo mundo sinta os pulsos da terra com seus pés bem presos no chão aqui. Presos não, sobre o chão. Para viver com busca de equilíbrio. Então a gente vai ver ao longo desse livro, né, muitos casos envolvendo psicografia, clarividência. E assim, psicografia, que é quando o espírito escreve através do médium. Aqui eu não estou falando de psicografia nesse livro, daquela suposta psicografia de
ó irmãozinho, seja bonzinho, perdoa e siga. Não, eu não dou bola para a suposta mediunidade que é genérica. Porque o fenômeno mediúnico real, ele demanda energia. Não é de graça, ele demanda energia, ele demanda concentração, ele demanda muitas variáveis complexas na dinâmica daquele contexto para que aconteça de fato o fenômeno. Agora, se você vem trazer, se você mobilizar tanta energia supostamente, tantos recursos para trazer mais do mesmo, para trazer uma coisa que qualquer um aqui podia falar, peraí, os espíritos sabem disso, sabem que eles não têm tanto tempo, que eles têm recursos limitados. Já que é para falar, fale algo que realmente vai... Ah, não, mas é que as pessoas não aprenderam o básico. Ah, tem tanto argumento de gente querendo racionalizar, que a gente também vai discutir isso no livro. É mais fácil você falar, gente, eu acredito no amor, eu acredito que a gente tem que perdoar, vamos lá. Não precisa pôr na boca de espírito. Então, quando eu falo de psicografia aqui, eu não falo da psicografia do siga bonzinho e brilha a luzinha. Eu falo de psicografia, daquelas psicografias que os espíritos rompem, singram pelas dimensões e vêm trazer fatos concretos. Olha, avisa o João Lima Pereira da Silva que a Dona Maria, não sei o que tem, barará, daquilo que ela tinha guardado no cofre. Sabe esse tipo de coisa? Que existe também desde que o mundo é mundo. E tem gente que já se dedicou a pesquisar isso longamente. E eu vou te falar das minhas experiências com isso. Eu vou te falar como médium, como que é os bastidores de você estar recebendo uma mensagem assim. O que acontece? O que você sente? Como que é o transe? Como que fica a sua mente? Como que surgem esses nomes? Essas informações, essas datas? Qual que é a dificuldade? Isso acontece sempre. Como que é possível? O que eu sinto? Como que acontece? Sabe? Qual que é o cenário por trás da mediunidade, as dificuldades, as limitações? Porque a mediunidade visceral também tem as suas limitações, que é o nosso filtro. Mas nem por isso vai nublar a pureza do fenômeno. Então a gente vai falar de psicografia, a gente vai falar de clarividência, da visão dos espíritos. Nós vamos falar sobre psicopictografia, tem histórias fantásticas que vocês precisam ouvir sobre isso daqui. Sério mesmo. A psicopictografia é a pintura mediúnica. Tá? E vocês vão ver coisas aqui inéditas. Vocês não têm acesso em lugar nenhum, nem no Google, nem na internet, nem em lugar nenhum. Vocês nunca viram. E as histórias por trás são coisas absurdas, que vale a pena conferir. Então, clareaudiência, de ouvir os espíritos. Xenoglossia, que é quando os espíritos escrevem através da psicografia em outras línguas que o médium não tem acesso, ao menos nessa encarnação. Eu não estou falando de escrever em outras línguas, aquela língua que ninguém entende, porque isso é inútil. Ah, eu estou aqui recebendo um fenômeno... Gente, linguagem é comunicação. Se não existe uma comunicação, não tem linguagem. Então, inventar uma língua, inventar uns sinais que só você acha que sabe, isso não é xenoglossia. A gente está falando de espíritos que vêm, escrevem em árabe, em latim, em tibetano, em hebraico, em galês. E como que isso acontece também para o médium? A gente vai ter aqui histórias de xenoglossia inversa, que é quando vem em outra língua ainda de trás para frente. Desdobramento, a famosa viagem astral, mas também separando a fantasia da realidade, porque hoje em dia qualquer um, estou vendo que eu estou no campo de arco-íris com os mestres, e depois sai falando que estava desdobrado, que viajou para o templo de luz. Isso não é, cara. Quando a gente está falando de desdobramento, de emancipação da alma, de saída do corpo de fato, é saída do corpo de fato, não é imaginação. O nome já diz, imaginação, é imagem em ação dentro da sua mente. Então como que a gente separa essas coisas? Como a gente filtra isso? Porque uma coisa que eu sempre digo, que eu aprendi, se a gente se contenta com o falso, o verdadeiro não faz questão de vir até a nossa vida. Então se a gente fica se iludindo com umas coisas aí que, nossa, será que o fenômeno de verdade não faz questão de vir, porque você já está contente com a fajutagem. Não desmerecendo a sensibilidade e a fé de ninguém,
Você pode ter uma projeção mental, uma experiência psíquica profunda, autêntica, né? O que a gente não pode admitir é as pessoas utilizando isso para criarem uma narrativa manipuladora, dando a entender que elas são muito especiais e por isso você tem que fazer tudo que elas querem ali, entendeu? Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque eu vi, porque o guia me disse. Às vezes não disse coisa nenhuma, tudo, às vezes é o inconsciente da pessoa. Às vezes não é o guia, é o obsessor fantasiado de guia, que acontece muito, que a gente vai discutir muito como isso se proliferou nos meios espiritualistas, universalistas e tantos outros nos nossos dias. Para tomar cuidado, para a gente entender todos os sinais de que alguma coisa errada está acontecendo, de que alguma obsessão por fascinação espiritual está acontecendo. O que é obsessão por fascinação? É quando o plano espiritual te engana descaradamente. Faz você acreditar que são de luz, e aí começa a te dar umas ideias estimulantes, aí no meio põe umas ideias meio estranhas, mas você vai aceitando porque aquilo vai te seduzindo, e daqui a pouco você está falando umas coisas assim que só está prejudicando o geral. E você acredita, e todo mundo acredita, porque isso gera um magnetismo muito grande, esses espíritos sabem trabalhar com magnetismo também, e daqui a pouco está todo mundo acreditando. E está todo mundo escorregando a casca de banana depois, né? Então a gente vai falar de premonição, de presciência. A gente vai falar de transporte, de aporte, transporte mediúnico. A gente vai falar de ectoplasmia e mediunidade de efeitos físicos. Ectoplasmia referente ao ectoplasma, que é uma palavra criada pelo Charles Richet, prêmio Nobel, inclusive, de fisiologia, que é uma espécie de um fluido animalizado, como diria o Kardec, o Matheus Tubino, na Unicamp, que tem um livro bacana sobre o assunto, que alguns médiuns de efeito físico têm aquilo em maior abundância, e quando aquilo é exudado, permite que os espíritos consigam interagir de uma maneira sensível com o plano físico, tá? Inclusive tornando-se tangíveis. A gente vai ver algumas coisinhas interessantes sobre isso aqui também. A gente vai falar de mediunidade inconsciente ou sonambúlica, quando realmente o médium literalmente apaga e um espírito assume. Novamente, isso não é simplesmente contar uma história e trazer essa narrativa e falar é assim porque aconteceu. Não, a gente vai estudar os lados, vai entender o contexto para ver se de fato era espírito, para ver se de fato o médium estava inconsciente, porque hoje em dia tem um monte de gente que fala para ser aceito, para ser sei lá o quê, que é mediunidade inconsciente. Aí eu sou médium inconsciente, eu apago, e não apaga coisa nenhuma. Fala isso para, sei lá, a pessoa deve ter um conflito, quer ser aceita pelos outros, porque não aceita a si mesmo, então acha que se falar que apaga, os outros vão acreditar mais na minha mediunidade. Não, filho. É melhor que você fale que você está sentindo uma coisa sutil, uma intuição, e fale a verdade, do que finja que não, nossa, eu apaguei. Apagou nada. Apagou nada, cara. Você demora 3 horas para dormir na sua cama. Quando está de noite, você está com sono. Como que em 2 minutos de prece na mesa mediúnica você está em sono profundo? Então a gente vai estudar com senso crítico essa psicologia também da apropriação da mediunidade. Para que, como sociedade, a gente sim se inteire da questão evolutiva que essa possibilidade nos traz, como coletividade, mas também tenhamos cautela com os abusos que nós temos. Às vezes inconscientes, às vezes a pessoa não tem a intenção, mas ela apenas não percebeu aquilo que está sabotando dentro dela para que ela se aproprie daquela suposta mediunidade ou do suposto fenômeno, querendo parecer uma coisa que não é. Que não é necessariamente o que está acontecendo. Então eu conheço muita gente que é porque eu apago. Não apaga. Não apaga. Esse tipo de mediunidade exige uma energia muito maior. Uma concentração muito maior. Agora, gasta tudo isso de energia, tudo isso de concentração, para quê? Para o sujeito chegar lá, o suposto espírito chegar lá e falar sua marra é do mesmo? Perdoa, segue, caminha, brilhando a luzinha na testa. Então a gente vai ver coisas mais contundentes, que são mais raras.
Mas não é que são mais raras porque o Deus escolheu aquele lugar para acontecer. Não, não é que são mais raras. É porque precisa de contexto, precisa de um ambiente, precisa de sintonia. E olha o nosso mundão como é que é. O nosso mundão ensina a gente a oferecer contexto, sintonia, para que esse tipo de coisa aconteça naturalmente o tempo todo para todo mundo? Não. Esse mundo que está todo mundo estressado, todo mundo correndo, todo mundo um brigando internamente com o outro, está tudo... Por isso que países, por exemplo, o Tibete, você tem aquele livro Magias e Mistérios no Tibete, que a autora ela conta assim, os fenômenos surpreendentes de materialização, de efeitos físicos acontecendo assim, à torto e direito, em todo quanto é canto. Mas por quê? Toda a sociedade, toda a busca da sociedade tibetana estava pautada na espiritualidade. Você tinha uma estrutura social que dava contexto para que aqueles fenômenos acontecessem. Então a gente vai estudar também o que dá esse contexto. Gente, a gente vai falar sobre obsessão espiritual, o que fazer, como agir, citar casos. A gente vai falar de coisas que são pouco ditas como mediunidade e yoga, mediunidade e meditação. A gente vai falar da relação da mediúnica, casos envolvendo personalidades como Maria de Nazaré e Maria em relação à mediunidade, a quem tem sensibilidade mediúnica. Vamos contar casos surpreendentes mesmo. Vamos falar de Sai Baba, nós vamos falar de Jesus, nós vamos falar de Ramakrishna, nós vamos falar de mentores, nós vamos falar de Bezerra de Menezes, nós vamos falar de Irmã Sheila, nós vamos falar de Preto Velho, nós vamos falar dos pequeninos, dos seres da natureza, mas nós não vamos falar no nível Wikipédia, não. Aquelas porque as salamandras e tal, e o fogo, não. A gente vai trazer relato parrudo aqui, de como... e sob quais condições que tem interação com a humanidade, como que esses espíritos... esse é um dos capítulos que eu mais gosto, que é um capítulo muito completo, com uma pesquisa muito profunda e séria, tá? Sobre esses seres que as pessoas chamam de encantados, de elementais, de feéricos, mas vamos ter uma abordagem muito objetiva, tá? Muito objetiva aqui. Nós vamos falar... tem tanta coisa, vamos falar de cura espiritual... Gente, é uma coisa que esse aqui é um dos livros que eu estou mais feliz de lançar. Para quem acompanha o nosso trabalho, né, lembra do Eco dos Druidas que eu psicografei? Tem até uma imagem nova do Nolando aqui. Tem imagem de todo mundo aqui, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Eu adoro o livro com imagem, não podia ser diferente, né? Deixa eu mostrar para vocês umas coisinhas aqui. Né? Então tem tudo documentado, né? Carta psicografada com detalhes, como que funciona, como é que não é. Deixa eu mostrar aqui. Tem muitas imagens exclusivas que só tem nesse livro. Essa aqui não tem só nesse livro, que é de domínio público, mas... o nosso amigo Yogananda. Simulação de visão mediúnica diante de uma perturbação espiritual, como é que funciona, como é que não é. Aqui, muito legal. Simulação, né, de como acontece a percepção visual mediúnica, para quem tem curiosidade, para quem não vê. Como que é ver? Né? Então a gente tem... tudo mostrando aqui como é que acontece, os níveis de alteração visual pré-clarividência, como é que fica, como é que sente, como é que não sente. Esse livro tá... desculpa a palavra, mas esse livro tá foda. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Parece um pai pegando a foto dos filhos na carteira, né? Esse aqui é uma arte exclusiva, só tem aqui uma arte minha do espírito Irmã Sheila, realizando uma cirurgia espiritual. Tá vendo? Tem um senhor aqui na maca, aí tá a Sheila aqui em corpo espiritual. Por quê? Não sei se vocês sabem, eu não sei se todo mundo conhece a Sheila. A Sheila é um espírito bastante conhecido no movimento espírita brasileiro. Foi uma enfermeira
alemã que desencarnou jovem durante a guerra, e ela se manifestava muito através da mediunidade do Chico Xavier, do Divaldo Franco, do Peixotinho, que inclusive vinha materializada em reuniões de ectoplasmia e de materialização. Então ela vinha materializada, ela se materializava, tangível, todo mundo via, todo mundo tocava. Ela trazia equipamentos médicos do plano espiritual e fazia as intervenções cirúrgicas ali no pessoal, tá? Diretamente. E um dos médiuns também que trabalhou muito com a Sheila, que trabalha muito com a Sheila, é meu pai. Tá? Então, desde que ele foi lá no Chico, a Sheila começou a fazer parte do trabalho, depois da orientação do Chico, a Sheila começou a fazer parte do trabalho do meu pai, então era um desses médiuns que tem essa ligação com Sheila, e a presença de Sheila é muito natural na minha família. Desde quando eu era criança, Sheila era quase parte da família, né? Então a gente vai trazer algumas coisas aqui, que é uma imagem tão exclusiva de como seria então a visão espiritual do espírito Sheila, aqui realizando uma cirurgia espiritual, uma pena que seja preto e branco. A versão virtual é colorida, eu acho, essa imagem, só que assim, eu gosto da versão física, né? Tem um cheirinho, é papel pólen, cheirinho de livro novo. Aí você tem aqui também uma arte exclusiva que veio para quem conhece o Dr. Bezerra de Menezes, né? Você acha que o Dr. Bezerra de Menezes no plano espiritual fica meus amigos, falando assim? Não, plano espiritual, a pessoa quer ser jovial, ela não fica um velhinho carcunda o tempo todo. Então aqui você tem o Bezerra de Menezes numa aparência já mais jovem, tá? O Bezerra de Menezes jovem, vitalizado, né? Que você só vai encontrar isso aqui nesse livro, só tem nesse livro. Você vê alguém publicando na internet, denuncia, manda pra mim, porque a pessoa tá violando aqui os direitos autorais. Isso aqui é tudo exclusividade desse livro. Tem retrato de preto velho, vamos ver. Puxa vida, mas aí complica, né? Porque nós tem que... Tanta coisa que nós queremos mostrar aqui. Tem orientação para médiums. Se você está sentindo assim, o que você pode fazer? Sinais de quando você está sentindo isso, quando você tem ectoplasma, de quando está com energia pesada, o que faz, como é que funciona, por que alguns médiums, alguns empatas sentem mais o impacto dos ambientes, das pessoas, as cargas e outros não? Qual que é a física disso? Né? É uma estrutura, existe uma estrutura por trás. E aqui a gente vai tratar também temas delicados, sabe? Temas sociais, como que isso tudo, questão da espiritualidade, da mediunidade, dialogam com esse momento que a gente está passando no planeta de tanta transformação e que exige questionamento. Então vamos falar de mediunidade e questões sociais, vamos falar de mediunidade e questões ambientais, né? Vamos falar de tudo isso. Então aqui a gente vai mostrar anatomia energética, estrutura, por que você sente, por que você não sente, o que você faz, o que você não faz. Agora vocês esperam aí que eu vou mostrar um monte de coisa para vocês aqui. Para quem gosta. Charles Richer. As experiências de materialização do William Crookes. Mas isso aqui é um dado acessível. Aí tem as coisas que você só vai encontrar aqui. Que aqui a gente utilizou para ilustrar. E, sério, umas questões... Aqui um exemplo, né, não sei se eu falo, de muito, que acontece muito, né? Líderes espirituais, religiosos. Você já viu gente desse meio tendo uns discursos bem esquisitão, né? Mas assim, bem esquisitão. Então a gente vai ver aqui como que os espíritos mal intencionados se aproveitam dessas pessoas que têm muita visibilidade para passar informações que só vai desequilibrar geral. Então, como que gera seu magnetismo, como que eles influenciam. Se vocês ficarem olhando para minha cara, vocês vão ver eu me transformando em criança aqui. Preto velho, que o vovô Rei Congo. Tem muita imagem. Peraí. Pequena gente, né? Os pequeninos, aqui algumas ilustrações conhecidas e algumas imagens. Tem muita coisa.
espíritos da natureza. Dona Nadir, para quem conhece meu trabalho há mais tempo, está aqui. Dona Nadir tem relato de ectoplasmia com ela. Matéria mental, né? Como que fica a energia em volta da nossa cabeça, do nosso corpo, quando a gente está pensando de um jeito, pensando de outro. As coisas aqui com Sai Baba. Coisa tibetana, como que é aqui também, simulação de visão espiritual, como é que funciona, aqui é um espírito tibetano. Para quem gosta também, aqui é o Lahiri Mahachaya. A gente não vou conseguir mostrar tudo e nem é a intenção, porque a intenção é deixar de fato vocês com uma coceirinha, com uma curiosidade para pegar esse livro, porque ele está muito gostoso mesmo. Esse aqui eu acho que é uma das obras, acho que é a obra mais importante que eu fiz, assim, que eu olhei e falei, é isso, entendeu? É isso, é o livro que eu queria ler quando mais novo, é o livro que eu precisava ler quando mais novo. E agora também, tá? Muita coisa aqui não veio barato, veio de dor, veio batendo na cabeça, veio sofrendo sofrimentos inenarráveis, que muita gente não faz ideia do que seja, porque as pessoas falam, mediunidade é ver mentor, é ver anjo da guarda. Não, mediunidade não é matar a curiosidade de ninguém, mediunidade é abnegação, mediunidade é serviço, mediunidade é dedicação, mediunidade é trabalho. E muitas vezes sacrifício de coisas, de questões de interesses pessoais. Não é também uma coisa assim que você tem que viver de uma forma celibatária e austera. Não, a gente vem naturalizar isso também. Eu venho trazer orientações para médiuns aqui. Tem até um capítulo em que a gente fala, primeiro dos abusos, difamações que os médiuns passam, né? De gente que diz que tá mentindo, é endemoniado e te acusa de um monte de coisa. Existem leis que te protegem disso, sabe? De toda essa intolerância religiosa, de difamação, enfim, de todas essas questões. Eu vou orientar também para que a gente cresça, a gente amadureça como sociedade. Porque tem gente que fala assim, não, o médium é aquele que aceita tudo calado. Não, gente. Uma sociedade equilibrada não é uma sociedade que dá lugar para abusos, para desrespeitos. Então, acho que passou essa era também da gente aceitar tudo, achar que médium é quem tem que levar pedrada, que tem que passar coisa com o trator em cima do médium. Não, a gente tem que viver com dignidade. E até questionando as crenças coletivas que tem em torno disso. Aí o médium tem que se doar 100%. Isso, aí se doa para tudo, para todo mundo e acaba morto, esgoelado porque não se cuidou. Então a gente vai questionar tudo isso. Porque tem uma questão também histórica, uma questão social muito bacana nesse livro. E para terminar, aí você pede o seu livro. Eu adoro essa imagem desse anjo na frente do Stonehenge, para trazer essa questão druídica também, né? Aí depois você folheia à vontade. Deixa eu só dar um recado para vocês. Não é fácil você publicar livro, tá? E esse aqui é um livro grande, ele tem 700 páginas, tá? De história, recheado, é tudo doce de leite escorrendo dos parágrafos aqui, viu? Você vai gostar, você vai lamber os beijos. Não é fácil você publicar um livro, tá? E a editora é uma empresa. Claro que quando a gente tem livros psicografados, a gente dá toda a renda para instituições. Esses livros aqui, autorais, eu tenho direito a direitos autorais. Ou seja, eu ganho uma parte desse livro. Só que assim, a parte que eu ganho disso aqui é tipo, sei lá, R$5, alguma coisinha assim. É mais por conta do trabalho que a editora tem de te apresentar um livro nessa qualidade. Com orelha, tudo,
papel bonitinho, o tanto de imagens que tem. Então, assim, é empresa. Então, é um preço que não é um preço de um livro de 20 páginas. Não acho que é um preço de um livro também do livro vermelho de Jung, longe disso. É um livro realidade brasileira, tá? Eu queria morar num país que facilitasse mais o nosso acesso aos livros, queria que a gente tivesse isso mais valorizado, mas assim, é um presentaço, tá? E dentro do que você gasta com presente, para você ou para os outros, tá barato. A gente gasta bem mais com presente assim que não vai fazer nem cócegas na vida da pessoa nem na sua, né? A gente compra aquela coisa que a gente não usa, que a gente usa uma vez, larga, né, do lado, que acaba não gostando depois. Isso aqui eu tenho certeza, mas eu tenho certeza, e modéstia à parte, você vai sair diferente disso aqui. E vai sair se sentindo melhor com você. Vai se sentir mais amparado, mais acompanhado. Eu não quero soar clichê, mas você vai sair com as bochechinhas vermelhas desse livro aqui. Eu tenho certeza que você vai sim, tá? Bom, gente, para terminar, a parte importante disso tudo, eu quero te dizer por que eu escrevi esse livro. Tá? É para contar caos mediúnico? Não. Mesmo porque eu poderia fazer isso muito antes, de outras formas. Poderia usar o meu canal só para contar caos mediúnico. E para quem me acompanha, é 2% do canal que eu conto alguma coisa, sendo que eu posso contar todo dia. As coisas acontecem aqui todo dia. Eu tenho informação nova, mas não. Eu vou no anonimato. Se tem alguma coisa assim, não, passa uma mensagem num vídeo para alguma coisa, eu passo e não falo que é espírito. Eu não trago esse apelo. Tá? Por que eu vim trazer agora esses relatos? Justamente, sempre teve essa pressão de assim, fala de mediunidade, fala de tal, fala disso, fala daquilo, e eu sempre fico meio assim, me seguro. Dessa vez eu vou falar, e eu vou falar tudo de uma vez aqui. Por quê? Justamente porque eu estou nesse momento em que eu estou ressignificando a forma como eu vejo a espiritualidade na minha vida. Tá? Esse tempo todo, nesse meio, a importância que eu tenho dado a coisas paranormais e mediúnicas e toda essa discussão, essas narrativas e esse frenesi coletivo em torno dessas coisas, hoje em dia para mim é muito diferente. Hoje em dia para mim não me fascina, não me entusiasma. Para mim hoje espiritualidade, eu falo assim de verdade mesmo, não é discursinho bonito. Hoje para mim espiritualidade eu estou me concentrando muito mais nas coisas mais simples do dia a dia, fazer pão, passear na natureza, dormir com meu cachorro, contar piada para minha avó e tentar integrar isso, essa espiritualidade toda, nessas coisas simples e tranquilas que eu estou indo para um caminho agora de ressignificar a espiritualidade, que se eu entrar nesse caminho e não partilhar essas histórias todas, elas vão se perder no fundo de alguma gaveta. Porque daqui a um tempo, talvez eu acredito que é uma possibilidade, eu não me interesse muito mais em querer ficar divulgando esse tipo de coisa. Não que isso deixe de existir, tá? Não que eu deixo de ter espiritualidade, deixo de ter a mediunidade, não estou traindo nenhum caminho. E, inclusive, eu tenho percebido que quanto menos bitolado a gente fica em espiritualidade, tal, é importante a gente ter a nossa espiritualidade, mas tem gente que também só pensa nisso. Não, eu percebi que quanto mais a gente equilibra essas coisas na nossa vida e mais olha com naturalidade, mais os fenômenos autênticos acontecem. Eu não vejo muito fenômeno autêntico acontecendo em gente que só fala disso, só pensa nisso o tempo todo. Eu vejo muito animismo, que é quando o próprio médium, o inconsciente dele, produz um suposto fenômeno. Então, assim, na verdade, os fenômenos aumentaram de qualidade e de quantidade depois que eu parei de dar esse tipo de holofote. Continuo trabalhando, centro espírita e tal, mas assim, low profile. E eu falei, olha, do jeito que tá, eu não sei se eu vou querer abrir essas coisas depois. Então, assim, se eu não abrir isso agora, não sei como que vai ser daqui para frente. E me veio esse impulso, essa vontade de escrever esse livro, com muito carinho, mas justamente com isso, com um senso crítico diferente, com uma análise diferente. Não é para fazer ninguém desacreditar de nada, não vou destruir a sua fé, não, pelo contrário, nós vamos fortalecer ela. Você vai sair com convicção, mas você vai sair com convicção, assim, senso crítico, sabe? Sem larapiar ninguém, sem fazer você acreditar porque você quer acreditar, não.
Tá? Porque convicção vem quando a gente tem padrão de exigência da coisa, entendeu? Quando a gente tem referência objetiva. Não quando a gente sai acreditando em qualquer coisa, porque aí... Então, assim, é um momento em que eu estou crítico com algumas questões tóxicas que eu tenho visto no campo da espiritualidade, de discurso, de positividade tóxica, de posturas, tá? Irresponsáveis. Algumas, inclusive, que usam supostas mediunidades ou mediunidades mesmo para promover certas coisas que não são equilibradas, não são saudáveis, e usa o peso do nome da espiritualidade, o peso do nome dos espíritos, o peso do nome dos fenômenos, sabe? Para manipular, e eu não concordo com isso. Eu me posiciono contra isso, e precisava alguém se posicionar contra isso, tá? Então, é minha forma também de ter um manifesto, de fazer um ativismo em prol da mediunidade, mas de uma postura saudável diante da mediunidade, não de uma postura bitolada, tá? E bastante objetivo, bastante contundente. Por favor. A Paula está até trazendo um... O que é isso aqui? É rum? Suco de uva? Suco de uva branco. Então, um brinde ao livro novo. Vamos bater aqui. Pá! Um brinde. Saúde. Isso é bom. Isso é do bom. Aí fica bêbado aqui, né? Não é alcoólico, não gosto de bebida alcoólica. Mas enfim, gente, é um livro que não é um livro carolinha. Não é um discurso espiritualista carolinha de converter, de convencer, de gente. Não. É muito diferente. Mas é muito mais legal. Desculpa, mas eu tenho que falar. É uma coisa muito mais libertadora. E que te traz convicção. Te traz convicção. Você sai daqui e você fala, existe. Sabe por quê? Porque existe. Existe. Tá? Mas a gente, enfim. É isso, gente. É isso. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Não dá para contar tudo. Tem muita história. Mas com carinho você vai conseguir ler todas. E eu te agradeço por ter ficado até aqui. Se você conhece alguém que se interessa pelo assunto da mediunidade, quer ver esse outro olhar, se você sente as coisas, se você está desenvolvendo, se você está educando a sua mediunidade, se você está sentindo as coisas e não sabe o que fazer, se você sabe alguém que gosta, tá? Esse aqui não é um livro vinculado a um rótulo religioso. Ele não pertence a uma religião, apesar de ser um livro vinculado ao religare, ao sentido de reunião nossa com Deus, né? Então a gente vai ver como que Deus age na nossa vida, de uma forma objetiva, através de outros planos, através de seus mensageiros. E é isso, tá? Vou deixar o link aqui embaixo. Passa para todo mundo. Eu vou explicar coisas aqui, né, do tipo, porque tem gente que vai às vezes mandar uma mensagem: é porque eu tô aqui tudo enroscado, cheio de obsessor. Se eu escrever um livro, dá um jeito em mim, não dou um jeito. E aqui eu explico por que eu não faço esse tipo de intervenção à distância, sem preparo, sem ambiente, e te dou recomendação do que você faz diante disso. Tá? E falo, inclusive, que eu me sinto incomodado de receber esse tipo de coisa, porque às vezes a pessoa nunca quer nada com a gente, né? Às vezes nem quer ler o livro, nem vai ler o livro, nem compra o livro, mas quer que você arranque todos os obsessores, todos os aquela carga lascada toda da tua casa, sozinho. Então a gente vai falar sobre tudo isso. E quanto que às vezes essas crenças de porque eu sou muito caridoso, então eu tenho que fazer. Opa, peraí, tem coisas que fogem do equilíbrio. Vamos ver isso com calma, para que todo mundo saia ganhando, para que a gente tenha um equilíbrio na relação. E ganhando não é no sentido assim, eu vou ganhar dinheiro. Não, que dinheiro? Eu estou falando de assim, sabe? Não vou sair perdendo, vai uma coisa que vai ser útil, que vai ser valorizada. Então você precisa de ambiente, você precisa de contexto. Então, tudo isso aqui tem orientação para médium, mediunidade na infância, que é muito importante, questão de família. Eu conto toda a minha história em relação a isso. E, gente, fica na paz, brilha sua luz. E antes de terminar, eu vou abrir ao acaso para a gente terminar com uma leiturinha.
Peço para que a Mãe Divina nos brinde com uma página aqui. É o meio de um capítulo, então vocês têm que ver o contexto todo, mas vocês vão ficar curiosos para saber o início e o fim, mas eu vou ler aqui. Não, eu vou ler só a parte que explica a história, eu deixo para vocês. Depois desse episódio, ficamos lembrando muito daquele trecho de O Livro dos Espíritos, questão 459 e 462. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Próxima pergunta, 460. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Porque esse capítulo é uma história que mostra muito bem isso acontecendo descaradamente. E esse capítulo é muito divertido. Vossa alma, resposta, vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto e, não raro, contrários uns dos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes. É que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Próxima pergunta, no Livro dos Espíritos. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios do que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Mas nem sempre, hein? Nem sempre. Não vai acreditar em qualquer coisa. Mas, afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Próxima pergunta. É sempre de si mesmo que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias? Algumas vezes elas lhes vêm do seu próprio espírito. Porém, de outras muitas, lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de transmiti-las. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim, sem o suspeitarem, uma verdadeira evocação. Aí eu comento embaixo, completando a história desse capítulo. Tem várias dessas histórias também de influências. E bem objetivo, assim, coisa bem precisa. Claro que este relato não é um incentivo para sairmos acreditando em tudo que aparece na nossa cabeça como sendo obra de espíritos. Mas o principal aqui é que entendamos a nossa mente à semelhança de um potente rádio. E isso pude atestar indubitavelmente ao longo de uma vida de múltiplas experiências. Ela tem a sua função ativa e a sua função passiva. Ela emite ondas, vibrações e estímulos, ou chame do que quiser, mas também os recebe, mesmo que seja de uma maneira muito sutil ou até inconsciente. Aí tem uma nota de rodapé aqui sobre o relato desse capítulo. E isso não precisa estar subordinado a alguma formalização religiosa, como uma reunião mediúnica, por exemplo, para acontecer. Esse tipo de relação faz parte do nosso dia a dia, ainda que não atentemos para isso. A verdade é que nem todo pensamento que está na nossa mente é necessariamente nosso. Por isso, temos que ter bastante atenção para com aquilo que sintonizamos. Os lugares que frequentamos, as pessoas com quem escolhemos nos relacionar também têm um peso grande em relação a isso tudo. E aí eu continuo. Gente, é isso. Vai lá, pega o seu presente de Natal, presente de Ano Novo para começar 2023 num outro clima. A gente está precisando disso. A
gente está precisando se conectar mais, se sentir mais conectado. Tá lá, mediunidade, experiências paranormais sem censura. O link está aqui embaixo. Um prazer estar aqui com vocês. Faço um brinde. Para quem puder brindar comigo aí ao lançamento do livro, tenho certeza que vocês vão se divertir, rir, louvar, agradecer, se espantar muito com esse bebezão aqui, com esse livro. Fica na paz, brilha sua luz. Um beijo na alma. Receba um abraço do tamanho do sol.